paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus assim possa abençoar a sua vida. Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo João Paulo. Estamos aí com um tema maravilhoso da parte de Deus aos nossos corações, que é as 7 igrejas da Ásia. Eu expliquei num vídeo anterior acerca aí da igreja de Éfeso. Hoje vamos falar um pouco aí da igreja de Esmina. Vamos ver lá a perseverança, o que Cristo veio falar desta igreja que serve de exemplo para nós. Antes de começarmos a ler a palavra do Senhor, você que ainda não é inscrito do meu canal, se inscreva aí nesse canal aí, abençoado no Balanço do Vento. Ative aí o sininho das notificações, que eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Você ativando aí o sininho das notificações, você vai ficar por dentro aí dos nossos assuntos, vai estar assim recebendo aí novidades dos nossos vídeos. Toda vez que nós postar um vídeo aqui neste canal, você vai ficar aí atualizado acerca dos assuntos que vamos tratar aqui neste canal. E este é um quadro aqui que nós colocamos neste canal para que possa assim, edificar a sua vida. E também você aí que deu um like aí neste vídeo aí, compartilha este vídeo, porque eu tenho certeza que Deus é aquele que vai edificar muitas vidas através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor se encontra no de Apocalipse, é a carta que, assim, principalmente para os cristãos daquela época, acerca do arrebatamento da igreja, acerca dos últimos dias, da grande tribulação, e assim, etc. Mas também é para nós, porque estamos vivendo o nosso tempo, estamos vivendo o nosso século, e muitas coisas estão acontecendo, e nós devemos estar atentos àquilo que a palavra de Deus fala aos nossos corações. É uma palavra gloriosa da parte do nosso Senhor, porque ela é viva e eficaz. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra do Senhor há de se cumprir. Tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela se cumpre. É ela que se renova a cada manhã, é ela que tem o poder de transformar as nossas vidas. No capítulo 2, do livro 8, ao versículo de número 11, tem aqui a carta à igreja de Esmina. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja que está em Esmina escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que de judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que seja tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Quando se deparamos com esta carta à igreja de Esmina, nós vemos que a igreja de Esmina, ela não teve aqui uma repreensão da parte de Cristo. Cristo não achou nenhuma acusação contra aquela igreja. Quando, ao contrário de algumas igrejas, das demais igrejas, assim como esta igreja e a igreja de Filadélfia são exemplares para Cristo Jesus. Mas a igreja de Esmina estava na época em que
o Império Romano, ele predominava sobre várias nações. E em Esmina havia a grande produção da mirra, ao qual se produzia ali perfumes. E para aquela igreja significava para Cristo o cheiro suave. Quando nós se deparamos com a carta do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual Jesus revelou para um dos seus apóstolos, João, na ilha de Pátimo, a endereçar ao pastor daquela igreja, ao anjo daquela igreja, que é o pastor daquela igreja. Alguns estudiosos têm ele como nome de Policarpo. Foi um grande homem de fé e de perseverança que não negou a pessoa de Cristo em momentos mais difíceis da sua vida. Os romanos tinham os cristãos daquela época como ateus, porque todas as pessoas ali em volta serviam a um Deus. Tinha um Deus para ver, para pegar, para cultuar. E os cristãos daquela época serviam a Cristo. E não tinham uma imagem de Deus, de Cristo, apenas pelo ato da fé. Aí a Bíblia nos mostra que Jesus diz assim para aquela igreja: escrevo, diz, o primeiro e o último. Quer dizer, Jesus é o alfa e o ômega. O primeiro porque a Bíblia nos mostra que no princípio as coisas foram criadas por Deus. O Evangelho de João fala, para que você possa entender, que o verbo era Deus, né? E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus estava lá quando Adão foi feito. E desçamos e façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Jesus estava lá na criação de Adão. Da mesma forma, quando Deus desce na terra e confunde, desçamos e confundamos os homens ali na Torre de Babel. Jesus estava presente ali, ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Aí nos mostra aqui ainda esta palavra gloriosa da parte de Deus, que ele foi morto e reviveu ao terceiro dia. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Se nós formos olhar a situação financeira daquela cidade, era uma cidade que tinha um grande mercado, mas só que os cristãos de Esmina, que serviam ali a Cristo, tiveram seus bens confiscados por Roma. Aparentemente era pobre, não tinha nada, talvez não tinha um centavo no bolso, mas espiritualmente aquela igreja era rica diante dos olhos de Deus. Ao contrário, muitas pessoas hoje, elas só dão valor naquilo que a pessoa tem. Mas quando Jesus olha para mim e para você, ele não está olhando só a posição social, a posição financeira, se você é classe alta, classe baixa ou classe média. Se você é pobre, rico ou milionário. Não. Jesus olha para o que você é diante dele. É isso que Jesus olha. Não olha se você é negro, se você é branco, independente da sua raça, cor, ou quem sabe da sua nação, se você é estrangeiro, se você é gringo, se você é brasileiro. Não, Jesus está olhando para o que você é diante dele. E aparentemente aquela igreja, aos olhos humanos, era pobre. Tiveram seus bens confiscados, mas diante de Deus, Jesus diz: eis que é pobre, sem sua tribulação e pobreza, mas tu és rico. E as blasfemas dos que diz judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Alguns judeus ali traziam um falso discurso, tentava trazer um cristianismo diferente para tentar distorcer aquilo que o apóstolo Paulo, aquilo que usa o apóstolo João, porque Policarpo foi discípulo do apóstolo João, aquilo que
Deus tinha determinado a sua doutrina naquele lugar. Policarpo, ele era um homem de Deus para enfrentar aqueles lobos que estavam ali, para tentar disseminar, para tentar distorcer o evangelho de Cristo. Então, Policarpo foi um homem de Deus, um pastor de Deus, para estar doutrinando aquela igreja, para que aquela igreja viesse ser fiel. Aí nos mostra a palavra do Senhor aqui, mas, acerca desses falsos judeus que estavam ali, porque existiam judeus que serviam a Cristo e servia com sinceridade, mas existia também judeus ali que estavam ali não para somar, mas estavam ali para dividir o rebanho de Cristo Jesus. Aí nos mostra aqui, não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, porque seja tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta questão aqui de 10 dias, na verdade, pode significar ano ou meses, mas nós sabemos que existia um estádio ao qual aqueles cristãos eram presos, e aqueles cristãos servia como espetáculo de um círculo para alegrar os corações do Império Romano. Então, aqueles cristãos ali eram lançados naquelas arenas, e aqueles cristãos ali eram comidos, devorados por leões, lançados em uma fogueira. Mas se nós formos olhar a história desta igreja, mas, meu irmão, eu sirvo a Cristo e passo por luta, porque Deus vai permitir passar por luta. Ei, não significa que quando você está passando por luta, por tribulações, por dificuldade, que Deus te abandonou. A Bíblia diz que Deus prova a quem Ele ama. Então, se Deus te ama, pode ter certeza e toda a convicção que Ele vai te provar. Mas a provação de Deus traz uma recompensa gloriosa da parte de Deus em nossas vidas. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. Esta coroa de vitória, muitas pessoas estão aqui na terra procurando tesouros, muitas das vezes procurando financeiramente ser bem-sucedido. A igreja de Esmina não precisava ser bem-sucedida para mostrar que servia a Deus. Por mais que aquela igreja era pobre, mas espiritualmente aquela igreja era uma igreja fervorosa, era uma igreja rica diante dos olhos de Deus. Ao contrário de muitas igrejas, de muitas pessoas que, por se deixar enganar pelas riquezas deste mundo, têm perdido a salvação. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas se nós formos observar, esta igreja aqui foi a igreja ao qual seu líder, ele foi levado a um julgamento, e muitas das vezes aqueles imperadores, aqueles líderes romanos queriam que ele negasse a Cristo, queria que ele negasse a sua fé, chamando ele até de ateu, porque não via o Deus que ele estava servindo. Mas ele diz, no momento a sua última palavra, uma palavra de fé, de coragem ao seu coração, que tinha servido a Cristo durante 86 anos, e Jesus mal algum fez a ele, porque ele negaria Jesus Cristo. E pegaram o Policarpo ali, amarraram como cordeiro, colocaram em uma fogueira. História diz, historiadores diz, estudiosos também, que quando aquela fogueira estava sendo queimada, a Policarpo orando, ali surgiu como um campo de força ao qual aquela fogueira não atingia o seu corpo. Muitos diziam que sentiam um cheiro de aroma como de um pão assado, mas Policarpo ali estava ali, glorioso da parte de Deus, glorificando, exaltando a Deus. E mandaram que um soldado romano ultrapassasse a espada ali no corpo de Policarpo. E quando aquele soldado foi chegando àquela fogueira, ele se queimou, mas ele conseguiu
penetrar sua espada no corpo de Policarpo. História diz que o sangue de Policarpo, naquele momento, conseguiu apagar aquela fogueira. Mas eu quero te dizer, nesta noite, que o mártírio de Policarpo mostra a questão que Jesus diz para mim e para você nesta noite. Se me negares diante dos homens, eu vos negarei diante do meu Pai. Mas se me confessares diante dos homens, Jesus Cristo, vai nos confessar diante de Deus. Muitas pessoas negam a sua fé, talvez em troca de riquezas, de bens materiais, nega a sua fé no momento mais difícil, ao qual Deus está para aprovar aquela pessoa diante de uma grande prova, diante de uma grande tribulação. Muitas pessoas, para não morrer, negam Jesus. Mas Jesus, ele não quer que eu e você negamos. A tribulação que vem contra mim e a sua vida não é para que eu e você venha desistir, mas é para que eu e você venha se chegar diante de Deus. Quanto mais a igreja primitiva, quanto mais a igreja de Esmina era perseguida, aquela igreja, ela crescia. O sangue, historiadores dizem que o sangue dos mártires servia como semente. Quanto mais os cristãos eram mortos por não negar Jesus, mais alma se convertia ao evangelho de Cristo Jesus. Se nós formos olhar alguns países ao qual o evangelho tem uma grande perseguição, as pessoas estão ali, muitos estão ali, mas não negam a sua fé. Às vezes nós estamos dentro das congregações, dentro da igreja, passamos por luta, passamos por dificuldade e questionamos a Deus. Colocamos até Deus na parede por conta de passar por luta, que o crente ele não pode passar por dificuldade, e muitas das vezes não cremos suficiente em Cristo Jesus para gerar na minha vida e na tua vida uma fé eficaz. Mas Cristo quer que eu e você prossiga adorando e glorificando ao nome dele. Essa palavra é gloriosa da parte de Deus. Ainda diz mais assim aos nossos corações: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Guarde o que tem, para que ninguém venha tomar a sua coroa. Essa coroa é a coroa da vida. Muitos vão chegar no final daquela vida e vão perder a sua salvação. Outros vão chegar se arrastando, talvez cansado, fadigado pelas lutas, pela dificuldade, e Jesus já estará de braços abertos para receber e galardoar, trazendo assim a vitória sobre a sua vida. Diz mais assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer, isso aqui significa que nesta luta, nesta peleja, você está lutando para ter vitória. Paulo diz que, como no atleta de Cristo, estamos como no estádio, todos estamos correndo, mas um só alcança o pódio, alcança a linha de chegar, a sua recompensa, o seu troféu, ou quem sabe a sua medalha. A sua recompensa é a igreja, ela está numa luta, ela está pelejando para alcançar o céu. Para que você possa entender, a Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força. Mas como assim eu vou ter que lutar contra o meu irmão? Não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades do mal. A nossa luta não é com o nosso irmão que se levantou contra nós, a nossa luta não é contra, talvez, os vizinhos, a nossa luta não é contra as pessoas que não aceitam que eu e você venha servir a Cristo, não é contra as leis, que é contra o Evangelho, mas contra Satanás. Porque o que imperava ali era o diabo, para tentar prevalecer contra a igreja. Mas tinha uma promessa de Cristo, quando chama Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarás a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Mesmo que o diabo se levanta, mas ele vai se levantar para cair,
porque o evangelho, ele tem a tendência de cada vez mais de progredir, de crescer. O progresso do evangelho, muitas das vezes, não é humano, é de Deus, porque Deus tem um propósito que o evangelho venha a ser pregado entre todas as nações, para que esta palavra viesse chegar até a mim e a você. Muitos mártires deram a sua vida para que vinha resgatar muitas que estavam perdidas. Muitos derramaram o seu sangue naquelas arenas, servindo a Cristo em fidelidade, não negando a pessoa de Cristo. Ei, não negue Jesus diante desta prova, mas creia, porque Deus é fiel em cumprir na minha e na sua vida as suas promessas. Amém? Esta é uma palavra gloriosa. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe e que a mão do Onipotente, do Todo-Poderoso, esteja sobre a tua vida para te ajudar nesta luta. Amém? Ser forte e corajoso, porque Deus é fiel para te dar vitória. Amém? Que Deus assim possa abençoar a sua vida.